Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, um prazer estar aqui, agradecer o convite do BHTech, é uma honra ao lado de ilustres convidados como esses que estão aqui na mesa hoje. Eu acho que o motivo de eu estar aqui hoje era contar um pouco desse mundo das startups e como é que empresas novas, pequenininhas, estão impactando cada vez mais negócios grandões. E eu vou contar isso, viu, Sérgio, contando um pouco da minha história. Você ouviu eu lá na fundação, mas eu vou contar um pouco da minha história, que é muito envolvida com esse mundo das startups. Então, eu nasci numa cidade chamada Araguari, professor. Araguari é Harigueri, em inglês, e Harigueri fica no Triângulo Mineiro. Os 3 Bs do Triângulo Mineiro, que é Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. O povo do Berlândia conta outra história. Mas eu nasci em Araguari e tal, fui estudar fora, fui estudar no Rio de Janeiro e tal, estava na faculdade ainda, e um dia eu comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular, não tinha nenhum joguinho para celular disponível ainda no mercado. E aí na época era só ringtone, a Takenet reinava aí, mas não tinha nenhum jogo. Eu falei, gente, se eu quero comprar algum joguinho e não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio. Eu vou atrás de quem faz isso. Já que eu era formado, a minha formação era em marketing, eu não tinha me formado ainda, eu não sabia programar, eu vou ver quem já fez esse joguinho e vou trazer isso para o Brasil. Fui atrás do Google de quem fazia joguinho para celular, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, tal. Comecei a mandar e-mail para os caras. Aí, Fábio, mandando e-mail lá, uma turma lá da Inglaterra, grande, uma empresa grande lá, falou assim, Gustavo, nós temos interesse no mercado brasileiro em entrar com você aí, desde que você traga um plano de negócio para a gente, mostrando o que é esse mercado. Isso é um mercado lucrativo mesmo para a gente. Fiz um plano de negócio, tinha 19 anos, levei lá para os caras da Inglaterra e apresentei. Brasil é um país grande, desenhei o mapa do Brasil, onde fica, Buenos Aires, onde fica dentro do país e tal. Mas mostrei, o Brasil é um país grande, todo mundo estava migrando de celular preto e branco para colorido e não tinha concorrente no mercado. E eu falei também que eu conhecia muito o mercado e tal, que era mentira, não conhecia nada. Mas o que era a lógica ali? Eu tinha mostrado para os caras que estavam no mercado de rápido crescimento e que não tinha ninguém aqui, que era a hora deles entrarem. E eu era a ponte. Eles aceitaram, falaram, não, você pode ser o nosso representante no Brasil, você pode levar todos os nossos jogos para lá e você vai revender os nossos joguinhos lá na América Latina como nosso parceiro exclusivo. Cheguei no Brasil, liguei para o meu pai, e eu e papai mais do interior, meu pai, a gente conversa assim, pai, tá tudo bom? Bom, filho, você? Bom, e os trem? Tá tudo bom, e desliga. A gente fala assim umas 4 vezes por semana. E dessa vez eu falei, não, pai, deixa eu contar um negócio. Surgiu essa oportunidade lá fora e tudo, mas eu não tenho dinheiro para começar. Eu não tinha, eu era estagiário ainda, trabalhava na Unimed, era estagiário, não tinha dinheiro nem para começar a empresa. Eu falei, você me apresenta para um cara rico? E meu pai me apresentou para um dos donos do Costão do Santinho, um resort lá de Florianópolis. Fui para lá, apresentei a ideia para ele, e ele gostou da ideia e botou $100 mil para eu começar o negócio. Quando ele botou $100 mil, eu voltei para o Rio, estava no meu último período de faculdade, falei, bicho, eu com $100 mil na mão, 19 anos no Rio de Janeiro, vai dar errado. Ia ser igual o Ronaldinho Gaúcho quando for jogar lá, dá errado. E aí eu falei, não, eu vou embora daqui. Terminei minha faculdade e vim para Belo Horizonte, porque mão de obra boa, uma cidade relativamente mais barata do que Rio e São Paulo, e eu tinha condição de estar próximo dos grandes centros. A gente montou essa operação para vender joguinhos para celular, 1 ano. A gente vendia para quase todos os operadores do Brasil. No final do outro ano, a gente já tinha um escritório em Buenos Aires, tinha um escritório em Santiago, e começamos a vender para todo mundo da América Latina. Os principais operadores da América Latina compravam joguinhos da gente. E o modelo era revenue share, que você conhece bem. Divisão de receita. Tudo que vendia, 50% para o operador e 50% para a gente. Eu pegava aquele negócio, a gente começou a ganhar o dinheiro com aquilo, mas os caras começaram a chamar a gente para algumas conversas. O pessoal da TIM Brasil, muito amigável, os italianos sempre chamavam a gente. Falavam assim, Gustavo, vem cá, vamos conversar, vamos almoçar aqui. Eu ia lá almoçar e falava, não, então, samba está ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50-50. Agora é 30% samba, 70% TIM. Eu ia falar o quê? Eu dependia da TIM para vender. E aí a TIM começava a esmagar a gente, me chamava de novo, não, agora 80% TIM, 20% samba. Aí eu comecei a não ir nos almoços também, me chamava para almoçar, mas não me chama mais. Mas o que eu estava vendo ali? A gente estava sendo esmagado e eu precisava sair desse mercado. O mercado que um dia era inovador, não era mais, virou uma commodity. E eu entendi que o futuro ia ser vídeo. Só que eu não sabia programar, contratei alguém para testar essa minha ideia de que o mundo ia caminhar para vídeo. Contratei um japonesinho, está na samba até hoje, falei, Japa,
tá vendo esse site aqui, chama YouTube? Então, copia ele, muda a cor dele para azul e nós vamos tentar vender isso para alguém. Ele copiou o YouTube, pusemos a login da Samba lá e tal. E a ideia era, vamos vender o YouTube para quem não quer usar o YouTube? Quem não queria usar o YouTube, na nossa cabeça? A Globo, o SBT, esses caras querem ter o próprio canal deles. Aí criamos essa plataforma e fomos bater nesses casos. Mas eu não sabia como que eu ia chegar na Band, na Globo e tal. Mas um dia eu estava lendo uma revista e tinha lá uma reportagem com uma mulher chamada Silvia Saad. O dono da TV Bandeirante chama Johnny Saad. Eu falei, essa mulher é capaz que é parente dele. E era filha do dono do Johnny Saad. E eu comecei a mandar e-mails para ela, tipo Silvia.Saad, Silvia Saad, tudo junto, S Saad, para ver se algum e-mail caía na caixa dela. E eu fiz um e-mail muito amigável, porque eu sei que esse povo vai em muita festa badalada, eles não sabem direito com quem que eles conversam. Então eu mandei um e-mail muito amigável para ela. Oi, Silvia, seu pai tá bom e tudo bem? Lembra daquela plataforma e tal? E ela me respondeu. Oi, Gustavo, papai mandou um abraço. E sobre a plataforma, eu cuido da parte de internacionalização do Grupo Bandeirantes. Até hoje ela cuida. Mas vou te apresentar para quem faz isso, quem cuida de tecnologia na Band. Fui para lá, mostrei um protótipo para eles. Eu lembro que era um protótipo, porque eu não sabia que era protótipo. Quando o japonesinho, antes de eu ir para a reunião, ele falou assim, Gustavo, tá vendo isso aí? Então, parece que funciona, mas não funciona. Então só vai clicar onde eu estou falando, porque qualquer coisa que você clicar fora do que eu estou falando vai dar pau. E aí eu fui lá e vendi esse negócio para a Band. A Band aceitou, gostou da ideia, não sei se é porque eu achava que eu era amigo do dono e tal, mas compraram a nossa plataforma para a gente fazer toda a parte de streaming da Band, fora a televisão, usando a tecnologia da Sambatec. Voltei para trás, fui atrás de um fundo grande de investimento, que é a Fear Capital e o DFJ, que é um fundo americano, que investiram 5 milhões de dólares na Samba para a gente expandir nesse mercado. Um ano depois, a gente tinha 8 das 10 maiores emissoras de televisão como clientes. A gente usa uma lógica aqui que são pinos de boliche, que é, vamos derrubar um pino de cada vez. Nosso primeiro pino de boliche eram as grandes emissoras. Pegamos Globo, a maior emissora do Brasil, quarta maior do mundo, depois várias outras menores. Fomos para a educação, pegamos Croton, a maior universidade do mundo, 1,5 milhões de alunos. Toda a parte de ensino à distância da Croton é nossa. Depois pegamos todos, Estácio, Anima, HSM. Aí fomos para franquias, maior empresa de franquias da América Latina, Boticário. Depois pegamos todos os outros menores. Maior empresa de aluguel de carro da América Latina, Localiza. Depois pegamos todos os outros menores. Maior time do Brasil, Cruzeiro. Depois pegamos os menores, TV Galo e tal. Então a gente sempre vai para os maiores. Por causa disso, a Samba virou uma referência nesse negócio. Eu fui chamado pela Nasdaq, a Bolsa de Valores de Nova York, para palestrar lá para os 100 fundadores das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então eu fui retirar da força da Nasdaq, porque eu estava de calça jeans e eu sempre ando desarrumado, e o povo achou que eu era turista. E estava lá dentro o presidente da Oracle, da Dell, então eles me tiraram até eu explicar que eu ia falar para eles. Mas eu fui lá falar sobre como é que é criar empresas de rápido crescimento, empresas altamente inovadoras, num país onde a gente não tem incentivo nenhum para isso. Por causa disso também, eu acabei montando a Associação Brasileira de Startups, sou um dos fundadores da associação, que representa hoje mais de 10 mil empreendedores, mais de 2.900 startups no Brasil inteiro, uma associação que fica baseada em São Paulo. Eu fui estudar inovação na NASA, estudei na Singularity, que é a universidade que fica dentro da NASA, para estudar o futuro do mundo, os próximos 10, 15 anos. E também fui eleito o CEO do ano pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. A Samba foi eleita como uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company, a revista americana Fast Company, ao lado de Apple e várias outras. O MIT, recentemente, me colocou na lista dos caras mais inovadores do Brasil, e uma lista que escolheram alguns caras no mundo, e eu estou ao lado desses caras do mundo, fundador do Yahoo, do Google, do Facebook e tal, e eu plotei aqui para vocês verem meu patrimônio em relação a eles. Quer dizer, eu estou na mesma lista, mas não tenho o mesmo patrimônio. Mas o que acontece, gente? O que é isso que tem acontecido cada vez mais de surgir gente em lugares que ninguém imagina, criando empresas que começam a impactar os caras grandões? Eu tenho sido chamado muito para falar em grandes empresas. Outro dia eu estava com o Wesley Batista, dono da JBS Friboi. Mandou um avião me buscar em Boston para eu falar em São Paulo e voltar para Boston. Porque queria que eu falasse lá por que essas startups estão entrando em mercados que são mercados pequenininhos e incomodando esses caras grandões. Kakinoff, presidente da Gol, está louco para saber o que é que ele pode fazer para entrar nesse novo mundo. Essas grandes empresas todas, Nestlé, o Belino da Fiat, já tive 3 vezes lá com ele, com o pessoal da CNH também, com o presidente deles, mas toda a preocupação desses caras existem empresas agora, chamadas startups, que estão começando a incomodar
os grandes players, que nunca foram incomodados por empresas pequenininhas. Sempre os grandes concorrentes desses caras eram empresas grandes também. E isso acontece porque a informação está acessível para todo mundo. Como é que sai um cara de Araguari para falar na Nasdaq? Harry. Porque a informação está lá disponível. Todas as aulas que eu tive, eu estudei na MIT já, eu estudei na NASA e tal, todos esses caras que me deram aula lá estão no TED, estão no YouTube. Então todo mundo aqui tem acesso à mesma informação que o cara de Harvard tem hoje. Não tem mais esse negócio de não, só alguns têm acesso à informação. Isso faz que a competitividade seja muito maior. Porque começam a surgir pessoas em lugares que ninguém imaginava, criando empresas altamente disruptivas. Por exemplo, o Thales, que estudou comigo lá, Thales Gomes estudou comigo na SPM, que é a faculdade que eu fiz lá no Rio, e fundou a Easy Taxi. O maior aplicativo de pedir táxi no mundo, 32 países. O cara era vendedor de colchão do Ortobon. Olha isso, o cara é do interior de Minas, uma cidade de 10 mil habitantes. É isso, gente, a informação está aí para todo mundo. E na outra ponta, o consumidor está muito mais ligado. Esses caras agora, o consumidor na outra ponta está todo antenado. Então surgem negócios como o WhatsApp, que todo mundo aqui tem o WhatsApp instalado no celular, sem nunca ter visto uma propaganda do WhatsApp na televisão. E olha que interessante, antes, para alguém atingir todo mundo aqui, tinha que ter uma propaganda no Fantástico. Tinha que ter senão você não conseguia chegar nas pessoas. Isso aí que fazia com que as grandes empresas dominassem. Agora não. As pessoas da ponta estão muito mais. Aparece o tal de Uber. Alguém falou de Uber, não sei o que, todo mundo começa a baixar o aplicativo do Uber, deixa eu experimentar o que é isso. As pessoas estão dispostas a experimentar. E isso faz com que surjam cada vez mais inimigos invisíveis, que são inimigos que as empresas grandes não esperam encontrar na frente delas. Por exemplo, o Skype destruiu o mercado de DDI da Embratel. Embratel e Interlig faziam propaganda quem tinha o DDI mais barato. E aí chegou o Skype, com a empresa do leste europeu, e acabou com esse mercado. O presidente da Vivo me chamou lá para falar como é que uma empresa, que é o WhatsApp, que quando eu visitei o WhatsApp tinha 35 funcionários, está sendo totalmente disruptivo num mercado tão gigante como de telefonia. Você pegar a receita da Vivo ou da Claro, são bilhões de reais em SMS. E o WhatsApp está destruindo isso com 35 funcionários, tem 800 milhões de clientes. Olha que doideira. A Vivo tem 40 mil funcionários para ter 70 milhões de clientes, 80 milhões de clientes. O dia que eu estava com o Belino, presidente da Fiat, eu falei para ele, Belino, o seu problema não é a GM, a Ford, esquece esses caras. Quando eu estudei na NASA, uma das coisas que a gente fez é andar no carro que anda sozinho, o Autonomous Car do Google, o carro que anda sozinho do Google. Puseram a gente dentro do carro, o carro levava a gente em Stanford e voltava sem motorista. Lógico que a primeira coisa que eu perguntei para o pessoal é se rodava o Windows, senão eu não entrava nem a pau, né? Ia travar aquilo. Mas o cara falou que rodava Linux e eu entrei. Mas o negócio foi e voltou, reconhecendo placa, sinal, não sei o quê, tudo sozinho. E aí sabe o que o cara do Google falou, que é o mais impressionante? Que eles estão criando um negócio para que você possa, quando o Google lançar, que vai ser em 2017, você possa pedir o carro no celular e o carro vem te buscar sozinho aqui. Ele não está fazendo um carro para que você compre isso. Porque ele sabe que 90% do tempo seu carro está parado. O Google está fazendo um carro para que você possa pedir ele no celular, ele vem aqui, você está lá em Araguari e quer ir para a roça. Vem uma caminhonete e te leva para a roça. Se não tiver 3G, você não volta nunca mais também. Mas né, é o mundo. E isso acontece cada vez mais. A gente vai ver isso cada vez mais acontecendo no nosso dia a dia. O Hilton, a maior rede de hotéis do mundo, está sendo totalmente ultrapassado por esses caras aqui chamados Airbnb, que permite que qualquer pessoa que coloque sua casa, o seu quarto, como se fosse um quarto de hotel. E na NASA, o CEO Brian, o CEO do Airbnb, falou para a gente o seguinte, sabe por que a gente vale mais que o Hilton? O cara vale mais que a maior rede de hotéis do mundo. Sabe por que ele vale mais que o Hilton? Porque o Airbnb tem um custo de aquisição de quartos, que é você colocar o seu quarto lá dentro, de $5. O Hilton, para colocar um quarto novo disponível, custa milhões de dólares. Porque tem que construir um prédio, tem que ter um monte de licença da prefeitura, tem que treinar um monte de gente. Então essa é a disrupção que está acontecendo no mundo. E o segredo disso aí, que depois nós vamos discutir aqui, mas o segredo disso é que a maioria das pessoas, todos nós, a gente costuma pensar que o futuro é linear. A gente acha que o que aconteceu ontem vai continuar acontecendo progressivamente até o futuro. As pessoas imaginavam antigamente que porque o homem foi para a Lua uma vez, que a gente ia para a Lua toda semana. Né? O povo lá de Goiás acha que ia ter pousado do Rio Quente na Lua. Mas não é assim, o mundo não é linear assim.
Né? A imaginação das pessoas era que no ano 2000 o carro ia voar. Por quê? Linearmente não tinha mais nada para evoluir no carro, mas não é. O mundo não é linear. Novas tecnologias que ninguém acredita que vão acontecer, impressão 3D, carro que anda sozinho, de repente acontece. E aí só uma história rápida. Quando eu tenho... Tá. Eu tenho uma história na minha família que mostra exatamente isso aqui. Como é que o pensamento linear ele engana a gente e permite que o pensamento disruptivo acabe com negócios tradicionais. Na minha família, meu bisavô era um dos maiores industriais do Brasil, junto com os Matarazzo. Ele montou a maior indústria de cortiça do mundo. Era um europeu, montou a indústria em São Paulo. Minha mãe nasceu numa casa no Morumbi, de 4 andares, com um elevador dentro. Minha família era tudo casamento dos Matarazzo e tal, minha avó muito próxima deles e tal. Quebrado, né, as duas famílias. Mas o que aconteceu? O meu avô era produtor de cortiça, porque cortiça na época fazia isolamento térmico. Qualquer tipo de isolamento térmico era feito por cortiça. E além de rolha e outras coisas. Ele criou, a gente foi para Araguari, né? Ele foi para Araguari, porque era perto das produtoras de cortiça, que é uma casca de uma árvore. Então você tirava de Goiás e Mato Grosso, ele processava aquilo em Araguari, ele construiu uma linha de trem que vai atrás da casa dele, que está lá até hoje, até o Porto de Santos. Olha o poder desse cara. E aí um dia alguém chegou e falou assim, doutor, tem uma tecnologia nova chegando aqui. Diz a minha avó que ele zombava daquilo, ele esfarelava, fazia porcaria. Isso nunca vai substituir a cortiça. É pesada, a cortiça é pesada, é firme e tal. Isso que é leve, porcaria que esfarela na minha mão. E era o isopor. O isopor destruiu a cortiça, acabou com o negócio do meu avô, que deixou uma máquina fotográfica velha para mim de herança. Então, olha o que acontece, gente. A gente costuma pensar isso, assim, não, o que acontece? A gente nunca acha que o que tem hoje, né, pode ser, o nosso futuro vai ser muito diferente do que a gente tem hoje. E por isso a Apple entra em mercados que eram dominados por Nokia, por Motorola e outros, e destrói esse mercado, porque ela pensa de um jeito totalmente disruptivo. Então a gente está num momento agora em que cada um aqui pode ser um cara disruptivo no seu mercado. Né? E essa é a nossa crença nas startups, né? De que essas startups estão agora criando negócios e mercados que não existiam antes e acabando com negócios tradicionais, mesmo sendo muito menores que esses caras grandões. Então, gente, o recado que eu queria passar é para de falar e começa a fazer. Né? Então, esse é o lema das startups e eu acho que é o lema que todo mundo devia colocar em prática aqui. Se você tiver alguma ideia que você acha que é disruptivo, começa a fazer. Experimenta, e você vai ver que na história da TakeNet, na história da Aquan, de várias empresas de sucesso que a gente tem muito perto da gente, foi porque os caras saíram fazendo. Executaram, erraram, mudaram o rumo um pouco, né, tiveram flexibilidade e tal, e conseguiram criar negócios verdadeiramente disruptivos. Tá bom? Obrigado, gente. Gustavo, obrigado. E você me fez inútil aqui, rapaz. Você terminou na hora certinha, não precisou de eu avisar nem nada. Né? Obrigado. Você falou uma coisa muito interessante aí que depois eu vou querer ouvir mais, mas assim, que é muito legal para nós aqui, tá certo? Você pensou no Rio, pensou no São Paulo e você disse que Belo Horizonte é melhor. Depois a gente vai querer falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Eu vou passar a palavra agora então para a Eliane.